paz esteja no seu coração, amém? Hoje nós vamos continuar falando a respeito da parábola mais importante que Jesus contou, que é a parábola que é chamada de parábola do filho pródigo. Mas quando a gente olha para essa parábola, a gente vê que ela não está falando só de um filho. Ela não está falando só do filho pródigo, mas ela está falando dos dois filhos. Na primeira parte do vídeo eu falei a respeito do filho pródigo. O significado da palavra pródigo é esbanjador. Então aquele primeiro filho, ele esbanjou tudo. Ele pegou o dinheiro do pai dele, foi gastar com as meretrizes, ele foi gastar com bebida, esbanjou e gastou com tudo. Aí ele voltou para casa. Ele ia voltar como servo. Mas quando ele voltou, o pai dele surpreendeu ele. E o pai esbanjou graça na vida dele. O pai trocou a roupa dele, o pai deu um abraço, o pai o beijou, o pai fez uma festa para aquele filho quando ele voltou para casa. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquele filho ele tinha esbanjado muito no pecado. Mas o pai veio e esbanjou graça sobre a vida dele. Hoje eu queria dar continuidade falando a respeito do filho mais velho. Estou lendo lá em Lucas capítulo 15, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Então aquele filho mais velho estava no campo, ele estava trabalhando para o pai. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Quando a gente vê ali no início do capítulo 15, Jesus está falando para dois tipos de pessoas. Primeiro ele está falando para os publicanos e pecadores, que é o primeiro filho, o filho mais novo. E está falando para os fariseus e os saduceus, os escribas, que é retratado nessa parábola como o filho mais velho. Qual que é o problema do filho mais velho? Ele tinha o mesmo problema do filho mais novo. Ele não conhecia o pai. Na verdade, ele não estava interessado no pai. Ele estava interessado naquilo que o pai dele podia dar para ele. O pai dele podia dar riqueza para ele. O pai dele podia dar o melhor novilho para ele. Sabe, a gente vê muito isso, irmãos, na própria igreja. Muitos irmãos, eles não estão interessados em Deus, mas estão interessados em quê? Estão interessados naquilo que o pai pode dar. E o pai quer dar? Lógico que ele quer dar. Mas o mais importante é eu e você conhecermos a Deus a cada dia mais. E o mais incrível é que esse irmão mais velho, ele fica indignado porque o pai fez uma festa por filho. Ele fica indignado, por quê? Porque ele se achava melhor. Ele era aquele filho que fez tudo certinho, que fez tudo aquilo que o pai pedia, que nunca transgrediu um mandamento, que estava no campo trabalhando. Ele era melhor do que o filho mais novo. Ele se achava melhor. Mas até nisso, irmãos, se a gente for ver, ninguém é melhor do que ninguém. Sabe, o desejo desse filho mais velho também era esbanjar com o dinheiro do pai dele. Ele não queria necessariamente o pai dele, ele queria gastar o dinheiro do pai dele. Sabe, essa semana eu me deparei falando com um amigo a respeito, infelizmente a gente está falando mal de algumas denominações, de alguma denominação que prega algo que a gente não acredita. E a gente falou com aquele ar de superioridade. Nós somos melhor, a nossa doutrina é mais correta. Mas eu percebi que naquele momento eu estava sendo o irmão mais velho. Eu estava me achando melhor do que outros irmãos. Sabe, na nossa vida cristã, muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor do que o outro. A gente acha que é mais merecedor da bênção do que o outro. A gente acha que a gente merece coisas demais de Deus. Mas sabe, nunca vai por esse caminho. Nunca vai por esse caminho de merecimento. O
Você nunca vai merecer nada de Deus. Eu e você nunca vamos merecer nada de Deus. E foi por isso que Cristo veio. E o mais importante é que aquele pai, mesmo esse filho mais velho também não querendo saber nada dele, o pai foi atrás dele, foi lá no portão: filho, entra pra festa, vem se alegrar, vem regozijar comigo. Vem, filho. O que eu aprendo dessa história? Ambos filhos estavam errados, mas ambos filhos eram amados. Independente daquilo que eles fizeram, ambos estavam amados. Mas há uma advertência mais séria para o filho mais velho. Sabe, o dever desse filho mais velho, se a gente for olhar nas parábolas anteriores, da ovelha perdida, da dracma perdida, era o filho mais velho que deveria ter ido atrás do irmão mais novo. Sabe, talvez você é uma pessoa velha na igreja, uma pessoa que já é cristã há muito tempo, e se acha merecedor, se acha melhor do que outros que estão lá fora, do que outros cristãos que estão desviados. Eu quero dizer que você tem o propósito de buscar esse que está perdido lá fora. Você é aquele que tem que ir buscar aquele que está perdido, aquele que está com medos, com receios, com condenação, com acusação lá fora. Quero dizer que você é a pessoa que deve ir atrás dele. E quando você vai, você tá, o próprio Jesus está indo, porque Jesus, ele está dentro de você. Quero dizer que talvez você seja o irmão mais novo, talvez você seja o irmão mais velho, ou talvez um dia você é mais novo, ou um dia você é mais velho. Quero te dizer, queira conhecer o Pai a cada dia. Tenha um desejo, um anseio por esse Pai que ama. Esse amor que ele é furioso, que ele é incondicional, que ele não depende daquilo que nós fazemos, mas depende daquilo que Cristo fez na cruz, que foi substituir eu e você. Você tem uma semana abençoada, cheia da graça, do favor, do amor de Deus. Amém.